Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 25 de maio de 2022. Vamos falar hoje, um assunto muito sério, muito importante, que é consequência, e o mundo inteiro vai sentir esse impacto, e o mundo deve se preparar para a instabilidade na Rússia, que deve acontecer ainda durante a guerra e principalmente se agravar depois da guerra com a Ucrânia. Nessa guerra que a gente já sabe, o mundo já sabe, Putin está perdendo e deverá perder essa guerra que é dele, onde ele envolveu toda a Rússia. Peço a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com as suas redes sociais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, dificilmente poderia ter usado o discurso dele do dia da vitória, em 9 de maio, feriado anual que marca a rendição dos nazistas aos soviéticos, para declarar vitória em sua campanha militar contra a Ucrânia. Tanto que ele não o fez. Tampouco aproveitou a ocasião para declarar uma mobilização geral, como alguns analistas previam, inclusive eu aventei essa como uma das possibilidades. Em vez disso, falando de um pódio na Praça Vermelha de Moscou, Putin parecia um péssimo perdedor, lamentando que as ameaças da OTAN o forçaram a agir preventivamente no Donbás. Procurou inventar uma mentira porque a OTAN nunca ameaçou, nunca instalou mísseis na fronteira e nunca disse que ia invadir a Rússia. Ao contrário, Putin sempre dizia que ia fazer isso com países da OTAN e com a Ucrânia. 3 meses após o lançamento de sua mal concebida invasão da Ucrânia, parece cada vez mais provável que a tentativa do ditador Putin de libertar o Donbás de Kiev seja lembrada como um dos fracassos mais espetaculares da história militar contemporânea. As tropas russas perderam a batalha por Kiev, capital da Ucrânia, no primeiro mês do conflito, e agora estão lutando para avançar no leste da Ucrânia, com muita dificuldade e sem avanços praticamente. Enquanto isso, eles continuam a sofrer perdas devastadoras. Até a data de hoje é o dia 91 da guerra, ou seja, 3 meses já que iniciou-se essa guerra. 30 mil soldados russos já foram mortos. A questão agora é se a humilhação nacional que a Rússia enfrenta se assemelha mais à guerra russo-japonesa de 1905, que marcou o início do fim, da era tsarista. A corrupção sistêmica prejudicou a capacidade da Rússia de travar uma guerra com sucesso desde 2014 contra a Ucrânia. Por exemplo, Putin concedeu pelo menos 3,2 bilhões em contratos de compras militares a seu amigo Yevgeny Prigozhin, que forneceu às tropas russas suprimentos alimentares tão escassos que eles recorreram a saquear mercearias na Ucrânia, simplesmente para se alimentar. Pneus chineses baratos e mal feitos foram responsabilizados por retardar o avanço dos comboios militares da horda assassina russa. De acordo com relatórios da Agência Anticorrupção da Ucrânia, o empreiteiro forneceu às tropas russas o que foi anunciado como coletes à prova de balas, mas que acabaram sendo preenchidos com papelão, em vez de placas blindadas. Os militares da Ucrânia, por outro lado, superaram todas as expectativas. Centenas de milhares de ucranianos se ofereceram para defender a sua pátria. Graças à guerra de 8 anos em Donbás, dezenas de milhares de soldados ucranianos têm experiência de combate e muitos se beneficiaram do treinamento americano e britânico. As armas antitanque e os sistemas antiaéreos Stinger, fabricados pelos Estados Unidos, provaram ser altamente eficazes e que foram, na realidade, doados nessa primeira fase da guerra pelos Estados Unidos da América aos ucranianos. Após a invasão da Rússia em 24 de fevereiro, os Estados Unidos e seus aliados rapidamente impuseram sanções para sufocar a economia russa. As sanções ocidentais agora, no entanto, não visam mais deter a Rússia, porque acham que ela não vai parar. Todos já têm certeza disso. Mas elas visam enfraquecer a economia russa e reduzir a capacidade de levar a cabo guerras contra a Ucrânia ou qualquer outro país. Criticamente, as sanções ocidentais agora são direcionadas contra os bancos estatais russos, notadamente contra o Banco Central, onde o G7 congelou as reservas da moeda internacional do Banco Central russo e removeu os bancos russos do SWIFT, o Sistema Internacional de Mensagens para Transações Interbancárias. Em resposta, o governo russo está regulando cada vez mais a economia, prejudicando ainda mais o esforço de guerra de Putin. Em um único dia, Putin eliminou a maioria dos ganhos econômicos que a Rússia havia obtido desde 1991.
A maré da guerra de Putin na Ucrânia está mudando cada vez mais contra a Rússia e quase certamente terminará em uma derrota russa devastadora. Essa não seria a primeira vez que Moscou lançaria uma ambiciosa aventura militar em busca de território adicional apenas para se ver derrotado e humilhado. Um paralelo que eu estudei na história, vamos voltar um pouco na história, é um paralelo, eu acredito que é muito plausível, é a Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905. A origem foi a rivalidade imperial da Rússia com o Japão. A Rússia procurou um porto de águas quentes no Oceano Pacífico. Então, montou uma frota, avisou a todo mundo que ia lá brigar com o Japão. E os japoneses souberam, é claro, né, com antecedência, e foram e ficaram esperando eles. Então, isso colidiu com as ambições imperiais, isso colidia com as ambições imperiais do Japão. A guerra começou mal para a Rússia, mas o Tsar Nicolau II insistiu em continuar lutando enquanto a esperança de vitória se dissipava. Mesmo assim, ele continuou a guerra para preservar a dignidade da Rússia, evitando uma paz humilhante, entre aspas. Mas os russos foram humilhados, de fato, pela derrota e se levantaram contra o Tsar Nicolau II, extraindo um outro regime. Hoje a Rússia está enfrentando não apenas uma derrota humilhante, mas também um terrível colapso econômico pelo qual Putin tem total responsabilidade. As previsões oficiais da Rússia são de um declínio de 8 a 12% no PIB, mas isso pode, inclusive, se tornar 2 vezes maior. Em agosto de 1998, após 6 dias de uma crise financeira muito menos grave, o presidente russo Boris Yeltsin demitiu seu governo. Putin, por outro lado, não permitiu que ninguém do seu governo se demitisse, obrigando todos a ficarem com ele até o amargo fim. Escusado será dizer que o medo parece prevalecer entre a elite do governo russo. A sabedoria convencional é que a guarda pretoriana de Putin, o serviço de proteção presidencial, é tão forte, bem pago e leal a Putin, que o protegerá de qualquer tentativa de golpe. No entanto, o custo da liderança contínua de Putin para a sociedade russa é tão grande que seria surpreendente se nenhum grupo se mobilizasse contra ele. Vazamentos repentinos e amplos da comunidade de inteligência, de certa forma secreta, sugerem um grau elevado de rivalidade entre as agências. Basicamente, são 2 agências de inteligência, o GRU, que é a inteligência militar, e o FSB, que é o herdeiro da KGB. Mesmo que a Rússia continue a censurar as notícias da guerra e o alcance de sua perda na Ucrânia, a verdade acabará se tornando óbvia durante uma década de guerra no Afeganistão. Para vocês terem uma ideia, não deu quase uma década, 9 anos e mais quase 10 anos. 15 mil soldados soviéticos foram mortos, um fracasso que contribuiu para o colapso do regime comunista. Mas mais soldados russos do que isso foram mortos nesses primeiros 3 meses, que já chegam, como eu disse, a 30 mil soldados russos em apenas 3 meses. O ambiente doméstico da Rússia parece explosivo em todos os níveis. Rumores plausíveis estão se espalhando sobre prisões e demissões de altos funcionários de segurança. Inclusive, 2 dos mais importantes chefes da FSB, antiga KGB, que é a origem do Putin, estão em prisão domiciliar. Pelo menos 7 grandes empresários russos supostamente cometeram suicídio depois de terem matado suas famílias, fazendo com que parecessem execuções. A agitação social não foi generalizada nos últimos anos, mas ocorre. É um nível de declínio previsto na produção e os padrões de vida não foi registrado desde o início da década de 1990. Uma reação popular natural seria a agitação social generalizada, o que agravaria as tensões entre os serviços de segurança. Na realidade, o povo tentou fazer bastante manifestações contra essa guerra na Ucrânia, mas foi reprimido com violência e milhares de pessoas foram presas. E isso a imprensa que faz continência e obedece a Putin não divulga. Lá na Rússia, ele não deixa essa informação sair. O Conselho de Segurança da Rússia poderia expulsar Putin, vamos dizer assim, porque esse órgão se reúne uma vez por semana, deveria pelo menos se reunir uma vez por semana, mas nos últimos 2 anos só se reuniu agora pessoalmente em 21 de fevereiro, quando Putin exigiu a aprovação de sua guerra contra a Ucrânia. Eles se encontraram em 2 grandes salões do Kremlin a muitos metros de distância de Putin. Inicialmente, a reticência de Putin em se encontrar com seus colegas foi atribuída a seu medo do coronavírus, mas agora ele parece mais assustado com seus colaboradores, como indicado por sua predileção por sentar-se sempre
outra ponta da mesa. O Conselho de Segurança, que eu falei agora anteriormente, ele substitui o antigo Politburo no tempo da União Soviética. Ele é o mais alto órgão decisório, mas não goza de autoridade popular. E normalmente o ditador de plantão, no caso o Putin agora, é que diz vai ser assim e ele simplesmente referendum, mesmo que não gostem da decisão. Se o Conselho de Segurança, por exemplo, hipoteticamente, assumisse o poder na Rússia, poderia mais uma vez ver um colapso do poder político, como na tentativa do golpe de agosto de 1991, quando um pouco antes de desmembrar a União Soviética, acabou a União Soviética, um grupo de militares e de pessoas do órgão de segurança sequestraram, na época, o secretário-geral do partido que governava a União Soviética, Mikhail Gorbachev. Acabou dando errado, tiveram que devolvê-lo, né? E aí o poder poderia também acabar nas ruas, né? Porque ia dar muitas manifestações. Alguns anos de desordem imprevisível também podem acontecer, caso ocorra um golpe. A alternativa pode ser que Putin consiga mobilizar a polícia secreta dele, vamos chamar assim, que são os órgãos de inteligência, a antiga KGB e o GRU, e transformar a Rússia em uma nova Coreia do Norte. Também pode ser isso, né? Porque as necessidades do povo estão começando a ficar muito grandes, né? Porque as empresas internacionais saíram, o que seria muito pior, e é difícil discernir qualquer meio termo nessa situação dramática. Enfim, seja qual for o resultado, o Ocidente deve começar a planejar o colapso da União da Rússia, porque vai existir, bem como o reforço do regime de Putin, né? Também deve planejar dentro dessa linha. Se Putin reforça seu poder, a política ocidental precisa agir de forma correspondente, reforçar o seu poder, porque ele vai incomodar mais, vai incomodar outros países, vai incomodar a Polônia, vai incomodar os países bálticos, a Finlândia, que ele já está ameaçando de novo, né? As suas ações da Rússia precisam ser mantidas até que todas as tropas russas deixem a Ucrânia, ou seja, as sanções têm que ser mantidas. Enquanto as tropas russas não deixarem a Ucrânia, inclusive na fronteira de 2014 que eles ocuparam, as sanções devem continuar e ser cada vez mais fortes. Embora o Ocidente deva oferecer à Ucrânia apoio material substancial para sua reconstrução, as sanções à Rússia têm que ser mantidas até que a Rússia concorde em também fazer reparações pelos danos horríveis que causou a Ucrânia. Ou seja, ela destruiu cidades, destruiu Mariupol. Mariupol não existe mais. Eles conquistaram um monte de escombros, uma cidade fantasma. E vocês vejam uma coisa, no caso disso que eu estou relatando acontecer, o fluxo de imigrantes russos provavelmente podem até exceder os milhões atualmente saídos da Ucrânia, porque acredito que poderá virar um caos a Rússia. E aí o povo vai sair, porque já estão saindo pessoas da Rússia pela situação econômica e pelo desemprego. E também porque não concordam com que o Putin, essa guerra maluca, essa guerra psicopata, sociopata que ele moveu. Se Putin perder o poder, no entanto, o futuro da Rússia parece muito mais esperançoso. Seria de esperar um tempo de desordem, mas se a Rússia finalmente alcançar um regime democrático decente, os países civilizados voltariam a investir na Rússia. As sanções cessariam e o país pode voltar novamente a crescer. Cessariam as sanções desde que a Rússia se retirasse dos territórios ocupados, dentro de uma visão de parceria. A Rússia só vai crescer e os países civilizados só podem apoiar a Rússia se ela quiser fazer parceria e não antagonismo como ela está fazendo agora, não se declarando inimigo e invadindo quem não provoca ela, né? Dentro dessa visão de parceria. E ela tem que devolver os territórios. Mas não é exatamente o que eu vejo agora, pessoalmente. Se Putin sair do poder, certamente, inclusive muitas das repúblicas que fazem parte da Federação Russa vão lutar pela sua independência. E isso poderá também gerar um outro caos, fruto da instabilidade na Rússia. Peço a vocês que inscrevam-se no canal. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Deem o like, caprichem no gostei e compartilhem com suas redes sociais. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Paz e bem.